vereador Augusto Vasconcelos, que está por dentro e está falando sobre o caso das construções, sobretudo aquelas ali na região do Buracão, na Praia do Rio Vermelho, que semana passada foram alvo de polêmica. Vereador, bom dia para o senhor. Estou aqui com minha querida Dani Pereira, jornalista aqui do BNews. Primeiro, obrigado pela participação, né, de manhã cedo, são 8h14. Em que pé está essa situação? Eu mesmo falei com o secretário Xavier, eu consegui ligar para ele depois de muito tempo, falei, secretário, a gente teve aqui a informação da construção de 3 prédios com 18 andares no Rio Vermelho, no Buracão. Ele, não existe isso. Eu falei, mas o que é que existe? O que é previsto ali? O que existe é um projeto, mas não é de 18 andares. Mas também não entrei em detalhes. Pode ser um projeto de 17 andares, de 16, de 15, prejudica igual. O senhor está sabendo de algum projeto naquela região? Há algo concreto já? Ou está tudo no campo das especulações? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Daniela. É um prazer falar com vocês. Realmente nós, como ouvidoria da Câmara Municipal, recebemos uma denúncia de moradores da região da Rua do Barro Vermelho, onde fica localizada a Praia do Buracão, com documentos que subsidiam a informação de que tramita na SEDUR um processo administrativo para permitir que fossem construídas 3 torres de 18 andares naquela região. O processo administrativo ainda não foi finalizado, acredito até que após a repercussão que alcançou esse tema por parte de vocês da imprensa, pela nossa atuação na Câmara Municipal, eu acredito até que a SEDUR está reavaliando com mais detalhes esse projeto, porque de fato me parece um absurdo permitir a construção de 3 edifícios dessa magnitude numa região extremamente estreita, uma faixa de areia muito pequena, que é a Praia do Buracão, um dos poucos lugares de Salvador que ainda preserva uma balneabilidade, onde tem um bom número de frequentadores na praia, tendo em vista que boa parte da nossa orla já não tem mais barracas ou locais para os banhistas. Então ali ainda tem alguma estrutura, é uma praia muito frequentada, não só por quem mora no Rio Vermelho, mas por toda a cidade. E em 3 prédios ali naquela região, além de promover sombreamento, o que gera um desconforto para quem está na praia, também pode ocasionar doenças, porque o sol é um agente importante para eliminar fungos e bactérias que promovem doenças para os seres humanos. Se você sombria uma praia, uma faixa de areia tão curta como aquela, você coloca em risco também a fauna, a própria flora, o que tem ainda de restinga naquela região. Tudo isso é comprometido, sem falar no calor que vai promover para quem mora atrás dessas torres, além, evidentemente, de problemas de esgotamento sanitário, questões de trânsito, já que se trata de uma rua muito pequena. Então, como ouvidor geral da Câmara, no dever de ouvir a sociedade e construir um parlamento mais participativo, eu de pronto fiz uma notificação ao secretário da SEDUR para que ele preste as devidas informações a respeito da tramitação desse processo. O que nós sabemos é que uma construtora, na verdade talvez até 2, porque o nome é muito idêntico, só muda uma numeração, mas um grupo, uma construtora ou um grupo ligado a essa construtora adquiriu alguns imóveis ali naquela região e que já fez o pedido para que essas torres fossem erguidas. E o pedido estava de maneira acelerada. As informações que nós obtivemos é de que em curto espaço de tempo haveria a liberação para a construção dessas torres. E após a atuação da ouvidoria da Câmara, e vocês da imprensa tiveram um papel fundamental para dar transparência nessa discussão, houve aí, de alguma maneira, um por parte do município, né, e a prefeitura parece que vai analisar. A nossa preocupação é que haja um respeito à legislação ambiental, ao plano diretor de desenvolvimento urbano, porque ninguém é contra o desenvolvimento econômico. Veja que eu atuo há muitos anos ao lado dos trabalhadores da construção civil, atuo ao lado do Sintracom, fui advogado do Sintracom, sou um militante da luta sindical e luto por empregos, e tenho certeza que a construção civil é um setor importante e dinâmico da nossa economia. Por outro lado, não dá para permitir que as construções elas sejam realizadas sem a observância de normas técnicas e sem um estudo de impacto de vizinhança e impacto ambiental. Porque nós não estamos falando
da construção de uma torre em um lugar a esmo. Ao contrário, estamos falando da construção de uma torre na beira de uma praia que pode promover sombreamento, que é proibido por legislação, inclusive federal, e tem legislação no município de Salvador também que faz essa proibição, e não há nenhum indício de que a legislação ambiental está sendo respeitada. Então, o que a gente quer é que a prefeitura dê transparência a essa situação. Infelizmente, até agora, mesmo com toda a repercussão, mesmo com a notificação que eu fiz ao secretário, até agora, a SEDU não deu uma resposta oficial. Isso é muito preocupante. A sociedade quer saber, não só quem mora no Rio Vermelho, mas toda a sociedade, quem frequenta a região e quem não frequenta, porque os impactos de uma medida como essa têm repercussões ambientais para muitos outros bairros e até para a cidade como um todo. Então a gente precisa entender que projeto é esse, quais são os mecanismos que a prefeitura vai utilizar para dar autorização ou não em relação a esse projeto, e a gente fica na expectativa de que o secretário possa responder formalmente às indagações que nós formulamos através da ouvidoria. O vereador, eu espero realmente que ele deve estar sabendo, o prefeito sabe de tudo, né? Os secretários, os subordinados a ele devem passar toda a situação, né? Seus assessores, enfim, espero que o prefeito esteja ciente da situação e que tenha sensibilidade para entender que aquela área ali, colocar um prédio de 15, 16, 18 andares, vai fazer sombra. A gente passou, vereador, recentemente ali na praia de Estela Maris, por uma requalificação da prefeitura, o que é ótimo, o que é maravilhoso. Mas será que foram observados, foram tomados todos os cuidados ambientais? Outro dia a gente flagrou uma tartaruguinha desorteada porque estava achando que a luz do poste era a luz da lua. Em vez de ir para o mar, estava indo para a pista. Né? A prefeitura ela tem que tomar, óbvio que o desenvolvimento a gente quer, o desenvolvimento tem que vir, mas tem que vir aliado com a sustentabilidade, com o meio ambiente e com respeito à população. Verdade, Rafael. Inclusive lá em Estela Maris, a ouvidoria da Câmara já fez 2 audiências públicas, agora aquela obra de requalificação está em Praia do Flamengo, nós temos recebido aí diversas denúncias sobre problemas relacionados a essa obra, uma obra que foi definida sem uma efetiva participação popular, porque os moradores, quem frequenta, os comerciantes que atuam na região, conhecem cada detalhe daquela faixa de areia, que é uma das faixas assim mais né? Uma das faixas mais preservadas da cidade, que é aquela região entre Estela Maris e o Praia do Flamengo. E o que nós estamos vendo digamos, a lógica do cimento. Cimento para construir passeio, é cimento para construir até pista de skate. Olha que eu sou um defensor do esporte, acho muito importante ter equipamentos esportivos, mas construíram uma pista de skate em cima da restinga. A restinga tem um elemento importante da vegetação, que ela ajuda na manutenção da temperatura da cidade. Quando você desmata uma restinga, além de você promover... Vamos lá, acho que o vereador deu uma queda aqui na conexão. Deu uma queda na conexão, vamos tentar restabelecer com o vereador. Enquanto a gente tentar restabelecer, Dani, vamos para o nosso próximo destaque, o 7, enquanto a gente fala com o vereador aqui, que é esse caso, mais um caso... Ele voltou? Então tá, vamos voltar com o vereador e depois a gente vai para esse caso. Diga aí, vereador, o senhor estava falando aí sobre a construção da pista. Imagina. Entrou uma ligação aqui. Diga aí. Aliás, é muita ligação para a gente atender. Mas nós estamos falando sobre essa questão de Estela Maris e do Flamengo, então a ouvidoria da Câmara atuou nessa questão e nós fizemos questionamentos formais, fomos até a secretaria, a Secult, que é responsável pela obra, questionamos na Câmara Municipal e interpelamos o prefeito para que as informações fossem prestadas adequadamente. E a gente segue acompanhando ao lado dos moradores da região, porque tem muitos problemas relacionados a essa obra e a gente vai ficar atento para que a legislação ambiental seja respeitada. Pra gente finalizar... Obrigado pela atenção. O vereador, peraí que eu vou liberar o senhor, mas para a gente finalizar esse tema, o senhor acha que a influência e o poder e o dinheiro de um grupo empresarial, inclusive eu soube que tem político por trás, político, ex-político, não sei nem como é que se chama esse pessoal. Você acha que o poder ele pode prevalecer e eles realmente construírem esse diabo desses 3 espigões na praia?
Rapaz, grandes grupos econômicos têm fortes interesses em decisões como essa. Então, não tenho dúvida de que existem influências, né? Não quero levantar nenhum tipo de falsa acusação para quem quer que seja, mas a sociedade tem que ficar observando as escolhas que estão sendo feitas na cidade, beneficiam quem são os poderosos que saem ganhando com iniciativas que prejudicam a população como um todo. Temos que observar, a política tem que fazer parte do nosso cotidiano e nós, a imensa maioria do povo, que somos trabalhadores e trabalhadoras, precisamos ocupar os espaços de decisão. Uma decisão como essa, por exemplo, sem ouvir a sociedade, interessa a algumas pessoas. Alguém vai sair ganhando com isso. Então a gente precisa ficar atento para entender como se conformam algumas decisões para a gente garantir que as pessoas tenham seus direitos respeitados e o poder econômico ele não pode atropelar a legislação e atropelar os interesses da coletividade. E essa é a nossa principal missão ali dentro da Câmara Municipal e eu vou seguir com coragem, enfrentando quem quer que seja, para que a gente garanta o respeito aos interesses da sociedade. Vereador Daniela, falando aqui com o senhor, a gente sabe que o senhor é um vereador atuante, um vereador aguerrido, né? Está sempre usando a tribuna na Câmara de Vereadores, sempre trazendo temas atuais e polêmicos, né? Para serem debatidos lá na Casa do Povo. Mas eu não posso deixar o senhor ir embora sem a gente tocar no assunto eleições 2024, né? A gente sabe que o PCdoB já escolheu o nome da deputada Olívia Santana, né, como pré-candidata para concorrer aqui em Salvador. Sabe também que o senhor é um deputado bastante fiel, né, ao grupo do governador Jerônimo Rodrigues. Do governador Jerônimo Rodrigues. Eu queria saber do senhor, como é que está aí a conversa sobre esse assunto de eleições? A Olívia realmente vai sair? Ou se o PT lançar o candidato, o PCdoB vai abrir mão, vai seguir com o candidato do PT? Como é que está isso? Essas conversas sobre as próximas eleições, elas estão acontecendo. É evidente que o principal agora é a gente garantir que o governo do Estado realize um excelente mandato. O governador Jerônimo tem trabalhado intensamente, já visitou mais de 100 municípios em 6 meses de mandato. É realmente um governador muito trabalhador. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. É evidente que nós do PCdoB temos quadros importantes, como é o nome da nossa deputada Olívia Santana, e nós estamos oferecendo o nome de um grande quadro da política, uma parlamentar excepcional, mas principalmente uma militante da luta social há muitos anos, que tem capacidade técnica e tem uma trajetória política ligada às lutas sociais. E eu tenho muito orgulho de caminhar ao lado de Olívia, acho que é um excelente nome que o nosso campo tem à disposição para lançar para uma candidatura à prefeitura. A gente tem a expectativa de construir uma unidade da base do governador Jerônimo, não só em Salvador, mas nas principais cidades do estado. Há um conjunto de conversas acontecendo, acredito que até o final do ano a gente possa ter uma definição. O mais importante agora é que a gente avalie, né, cada um dos nomes que estão se colocando à disposição para essa tarefa, que a gente garanta uma unidade e, principal, que seja um nome vinculado à necessidade de fazer Salvador uma cidade que respeite seus cidadãos e cidadãs, que tenha um olhar para a população mais pobre dessa cidade, que ajude Salvador a se desenvolver economicamente, saindo das tristes estatísticas de capital nacional do desemprego, de altos índices de pobreza, e ao mesmo tempo que tenha um olhar social, né, de distribuição de renda, um olhar para o transporte público, para os problemas das unidades básicas de saúde, que Salvador tem muitos problemas nessa área, problemas da falta de creches, entre outros temas, como é esse caso da especulação imobiliária e da sua relação com o meio ambiente, que precisam ser pautadas com transparência e com um olhar de quem quer fazer mais e melhor para muitas pessoas, para a maioria do povo, que é a imensa população de Salvador. Então, a Olívia expressa esse campo. Eu acredito que é um dos nomes principais que devem ser avaliados e a gente vai, no momento certo, bater o martelo junto com todo o grupo para lançar uma candidatura única desse campo, para vencer as eleições com o apoio do presidente Lula na capital, uma das capitais que mais deu votos a Lula, né, no segundo turno do ano passado. E eu acredito que o nosso campo tem uma grande virtude.
Nosso campo ele não é construído à base de um nome só, né, de alguém que manda no grupo. Não, nosso grupo tem uma pluralidade de partidos, de ideias, de segmentos. E assim, eu acho que isso é uma virtude, antes de ser uma dificuldade, porque realmente você tem muitas pessoas qualificadas com chances de assumir essa tarefa, mas nós temos, além de nomes à disposição, nós temos um grupo coeso que certamente, ao construir uma unidade, a gente tem muitas chances dessa vitória no próximo ano. Eu acredito que a população de Salvador já cansou desse grupo que está aí, já tem um tempo e que já trouxe tantos problemas para a nossa cidade. Tá aí, vereador Augusto Vasconcelos participando com a gente aqui no 7 da Matina. Vereador, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter tirado esse tempo aí para vir conversar conosco. A gente espera contar sempre com a sua luta lá na Câmara dos Vereadores, sobretudo para a gente impedir, né, que essas grandes imobiliárias aí passem por cima de tudo e de todos para atender os seus interesses próprios. Muito obrigado pela oportunidade e quem quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho é só ir lá nas minhas redes sociais, Augusto Vasconcelos, vocês nos acham, pode mandar mensagem, sugestão. Quiser fazer uma denúncia anônima, os canais da ouvidoria estão no site da Câmara, cms.ba.gov.br, e a gente vai seguir trabalhando aí por toda Salvador. Forte abraço e bom programa para vocês. Valeu. Vereador aí, Augusto Vasconcelos, vamos voltar cá para BNews 7 da Matina.